Dark Souls, conhecido como um dos jogos mais difíceis, tanto hoje em dia, tanto na época em que saiu. Mas é isso tudo mesmo? Lembro de começar no jogo e não entender nada. O cenário era interessante, mas era confuso. Muitas passagens, muitos inimigos e sem mapa, bússola ou qualquer outra coisa que pudesse indicar meu objetivo atual. Mas em meio à tentativa e erro, eu acabava encontrando qual era o caminho correto a seguir. E mesmo assim, eu morria o tempo inteiro. Armadilhas, chefes, dragões, hordas de inimigo, a tela escrito You Died tinha queimado a retina dos meus olhos. Mas mesmo assim, quanto mais eu morria, falhava, ia para locais errados, repetia a mesma parte várias e várias vezes, mais eu tinha vontade de jogar o jogo. Porque cada vez que eu morria, parecia que se tornava mais fácil progredir, descobrir novas áreas, equipamentos, inimigos fortes demais para o meu nível. É como se morrer fosse uma mecânica do jogo. Mas por que morrer é algo tão recorrente em Dark Souls? Aí vem um detalhe genial. Nosso personagem começa com a marca da maldição. Ela nos deixa imortal. Mas como que alguém imortal pode morrer? Quando o personagem morre, ele retorna para a última fogueira acesa. As fogueiras, ou melhor, as bonfires, são o checkpoint do jogo. Só que essa maldição tem um problema. Quanto mais os portadores dela morrem, mais eles perdem a sanidade. E mais desumanos eles ficam, até se tornar os Hollows. Na lore do game, nosso personagem é um escolhido, conhecido como Chosen Undead. Nossa missão é reacender a primeira chama, que é o que vai trazer equilíbrio para o mundo do jogo. Mas tem um porém. Todos os Hollows também já foram os escolhidos. O jogo não te trata como se você fosse o campeão, o herói, o mais forte de todos. Pelo contrário, os NPCs te tratam como se você fosse só mais um que tentou, mais um que falhou, mais um que sucumbiu à loucura, mais um que desistiu. Porque para se tornar um Hollow, não é necessário somente sucumbir à loucura. Para se tornar um Hollow, você tem que perder seu propósito. Todos aqueles do universo do game que não possuem mais um propósito para viver são amaldiçoados e futuramente se tornam um Hollow. Ou seja, você não perde quando morre, você perde quando desiste. Lembro de ter ficado horas extremamente vidrado no jogo. Os chefes eram incríveis, as músicas eram fenomenais e o cenário era realmente surreal. A progressão se torna mais fluida, não porque eu tinha status ou equipamentos melhores, mas porque eu tinha melhorado. Os reflexos estavam melhores, eu não caía mais em armadilhas com tanta frequência e também não ficava mais perdido. E isso era incrível. Os NPCs do jogo também acompanham seu desenvolvimento. Diálogos mudam, muitos NPCs que antes eram só comerciantes revelam uma lore gigantesca, e nem todos eles têm um final satisfatório. Até hoje, eu não me esqueço de quando fui traído pelo Lautrec pela primeira vez, ou do desespero que foi quando o Solaire morreu. Na minha cabeça ele era meu melhor amigo. Os bosses também não ficam para trás. Ornstein e Smaug, sem dúvida, são um dos meus bosses favoritos até hoje. E não pode se esquecer também do Abyss Walker Artorias e seu lobo Seth. Para quem não conhece a história, vai aqui um resumo rápido. Artorias era um dos cavaleiros de Gwyn, que é tipo um deus no mundo de Dark Souls. Artorias tinha um anel que o permitia andar sobre o abismo, e ele sempre andava junto ao seu lobo Seth. E em uma de suas expedições no abismo, Artorias acabou se deparando com Manos, o pai do abismo. Ambos se enfrentam e Artorias perde a luta. Utilizando seus últimos esforços, Artorias joga seu escudo em meio ao abismo para proteger Sif. Em uma DLC é possível encontrar e lutar contra Artorias. E é incrível como conseguiram transmitir a lore dele apenas pelo moveset. Ele parte para cima de você sem hesitar.
e o trabalho que fizeram aqui é impecável. Artorias luta com a elegância de um cavaleiro, e ao mesmo tempo é feroz como um animal. Derrotando Artorias e progredindo, encontramos Sif e o salvamos do abismo. E antes de ir para uma área próxima ao final do jogo, é necessário ir até o túmulo de Artorias para conseguir o anel que nos permite caminhar no abismo. E lá, encontramos Sif novamente. Ele nos reconhece, mas mesmo assim, pega a espada de seu mestre e luta contra nosso personagem. É incrível notar que o Sif possui o mesmo moveset de seu mestre. E por mais de ser uma luta fácil, para progredir a gente é obrigado a matar o Sif. Quando o Sif tá com pouca vida, é possível vê-lo mancando. Ele tá lá, devagar, não consegue atacar direito, nem sequer se aproximar de você. Ele só tá esperando o seu último golpe. O jogo não te conta a história diretamente. Não existe falas, nem muitas explicações. Você somente observa. E é incrível isso, pois Sif nos ataca não para nos matar, mas para nos impedir de cometer o mesmo erro que seu mestre cometeu. Isso nos mostra que em Dark Souls, nem toda vitória pode ser de fato comemorada. Voltando ao assunto principal, quando cheguei no último boss eu realmente fiquei muito impressionado. Não teve cutscene, diálogo ou preparação para o boss. Você entra na arena, a música é calma, e por incrível que pareça, a luta não é das difíceis. Ele é um dos bosses mais tranquilos do game, mas o que mais chama a atenção é justamente a música. Ela é diferente, essa é bem mais calma. Mas ao mesmo tempo reflete um ambiente caótico e desesperado. O incrível é que o compositor dessa música, Motoi Sakuraba, utilizou somente as teclas brancas do piano. Segundo ele queria transmitir essa obsessão do último chefe pela luz e o medo irracional da escuridão. O youtuber Antônio Vaz Lemes, dono do canal Piano que Toca, faz uma observação muito interessante sobre essa trilha. Segundo ele, toda essa mesclagem de ritmo rápido com notas com sons mais frios traz um sentimento de ameaça e urgência. É como se estivéssemos em eterna combustão. Eu derrotei ele e me veio um sentimento de vazio. É como se não fosse aquilo que eu esperava. Eu realmente não tinha entendido aquele final. Eu interagi com a Bonfire e quando eu pensei em fechar o jogo, me veio a surpresa. Eu voltei pro começo. Mesmo início, mesmos inimigos, mesmos locais e mesmo tudo. Só que com uma diferença. Eu ainda tinha meus equipamentos. Então eu prossegui. Matei os mesmos inimigos, os mesmos chefes, passei pelas mesmas partes, evitei as mesmas armadilhas. O jogo estava fluindo mais, não parecia tão desafiador como antes. Não era por conta do meu equipamento aprimorado, pois sempre que você zera o jogo e ele reseta, ele fica bem mais difícil. Ou seja, não foi meu equipamento que melhorou, foi eu. Adentrei novas áreas, matei novos bosses, descobri novas builds. Parecia que meu medo de errar havia sumido. Não que eu não tivesse vendo mais a famigerada tela de You Died. Pelo contrário, mas parecia que ela não me afetava igual antes. Eu não estava só aprendendo, mas aperfeiçoando o que eu já sabia. Em Dark Souls é importante ressaltar que existem NPCs que alteram um pouco seu gameplay. Na minha primeira jogada, muitos deles morreram, e tive que jogar metade do jogo praticamente sozinho. Mas na nova jornada eu salvei quase todos eles e conheci muito mais deles pelo mapa, pois eu não me sentia mais tão sozinho, pois até mesmo no último boss eu tive companhia. E depois de derrotar ele, eu finalmente tive o final que eu estava esperando.
Dark Souls é aquele algo que te assusta ao longe. Dizem que o game é tenebroso, difícil e injusto. E olha, realmente é. Mas ele não se resume a isso. No jogo, não importa se seu inimigo é um demônio poderoso, um dragão ancestral ou até mesmo um antigo deus, você tem algo que te faz sobressair sobre eles. Você é persistente. Você sempre volta, só que melhor. É como se fosse um novo você. Um você mais rápido, mais forte, mais inteligente. É como se você tivesse uma sede por vencer. Assim como eu, muitas pessoas ficam ou já ficaram com medo de iniciar o jogo. Por ser algo novo, geralmente surge o pensamento do tipo: e se eu morrer demais? Ou e se eu não for bom o suficiente? E acredite, você vai morrer demais e você não vai ser bom o suficiente de início. E tá tudo bem, o legal tá justamente aí. Esse sentimento de conquista que você tem depois de matar um chefe que passou horas lutando contra, às vezes você nem sequer o derrota, mas só de tirar metade da vida dele você já fica feliz. É claro que às vezes você se frustra e realmente fica muito irritado com algo. Mas se isso acontecer, respire, sente-se e descanse. A bonfire está logo ali. Pense um pouco, veja o que está lhe faltando, organize seu inventário e siga em frente. Você já conhece os perigos, já conhece as armadilhas, e mesmo se não conhecer, é ótimo. É uma chance para repetir o ciclo de aprendizagem. É como já dizia um velho sábio: isso não é sobre falhar, é sobre superar. Você pode cair por muitas vezes, mas no fim de tudo, vai se levantar. Tudo faz sentido quando você olha para trás e visita as mesmas áreas de novo, derrota os mesmos inimigos e nota o quanto você melhorou e nem sequer percebeu. Você passa por situações diversas sem ter dificuldades, descobre atalhos novos e derrota bosses na primeira tentativa, às vezes até usando uma arma que nem é tão boa assim. De vez em quando você se encontra bem acompanhado ou até mesmo mal acompanhado, mas não importa a situação, você supera e segue adiante. Você até pensa em desistir, você sente que erra demais, que não é o suficiente ou que aquilo está injusto demais. Afinal, você pode ser o escolhido, mas você é um dentro de outros milhares que tentaram e falharam. O que diferencia você deles é que você não desiste, como se no fim de tudo você lembra que tem um propósito. Todo mundo pode ser igual de início. Mas cabe a você decidir se seu final vai ser ou não igual ao de todo mundo. Mas e se eu chegar no final e não ficar satisfeito com o resultado? Tudo bem, pois sempre dá para tentar de novo. Se você entendeu o intuito do vídeo, vai concordar que Dark Souls não é um jogo, mas sim a mais pura e verdadeira obra de arte.